Bom, agora sim estou gravando. Só voltando aqui, gente. Eu comecei aqui nas ligações iônicas, né? Eu falei que ligação iônica é uma ligação caracterizada pela doação de elétrons. Um átomo cede elétrons, o outro recebe elétrons, com o objetivo de atingir uma configuração eletrônica estável. Então, um átomo ele vai doar um elétron, porque ele tem de mais. O outro átomo ele vai receber um elétron, porque ele tem de menos. Né? Então eles vão ficar com uma configuração eletrônica estável, que eu falei na aula passada, de chegar até um equilíbrio. Né? Os dois eles se juntam para se equilibrar. Né? Na ligação iônica, novamente, eu tenho a formação de íons, né? Porque um átomo ele vai perder um elétron, ele vai ficar positivo, como é o caso do sódio nessa ligação de cloreto de sódio. O outro átomo ele vai receber um elétron, então ele tende a ficar com uma carga negativa. Né? Então ele se torna um íon também, né? Um ânion. Né? Tá exemplificado aqui. O Na, que é o sódio, fica positivo, e o Cl, que é o menos, fica negativo. O sódio, que é o sal de cozinha. O sódio não, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, é um excelente exemplo de onde acontece a ligação iônica. Bom, as forças que estão envolvidas na ligação iônica são forças coulombianas, né? Atração e repulsão de aquela questão dos opostos se atraem, né? Que a gente vê muito na parte de eletrostática, né? Cargas negativas se repelem, cargas positivas também se repelem e cargas contrárias elas tendem a se atrair. Tem como calcular essas energias, mas eu não vou cobrar isso de vocês. Só que de fato é importante que vocês saibam que as energias que estão associadas à ligação iônica são energias muito altas. Né? Então a ligação é uma ligação bastante forte. Tá bom? Por causa disso, os materiais que têm ligações iônicas eles têm algumas propriedades conhecidas, como alto ponto de fusão, alta rigidez, dureza, são frágeis, isolantes térmicos e elétricos. Né? A ligação iônica é característica de materiais cerâmicos, porém, como eu estava dizendo, muitas vezes o material cerâmico ele não apresenta só ligação iônica, ele tem uma composição entre uma ligação iônica e uma ligação covalente. Isso é comum de se ver. Em alguns casos, até mesmo, a gente pode ver que o caráter iônico da ligação é baixo em relação às outros tipos de ligações. Né? E onde eu parei, onde eu voltei a gravar, na verdade, né? Foi aqui. Né, que as ligações iônicas elas são não direcionais, elas acontecem igualmente em todas as direções. Né? Ela não tem uma direção preferencial para acontecer, então ela é não direcional. Né? Ela acontece igualmente em todas as direções. Tá bom? Tá? Aqui tem mostrado isso, né? Essa questão de ser não direcional. Acontece igualmente em todas as direções. Ali eu tinha isolado um átomo de sódio e de cloro. Mas na prática o que acontece é que eles estão todos juntos em uma rede tridimensional. Tá bom? Como está mostrado aqui nessa imagem direita também. Aqui tem um esqueminha para ajudar a gente a decorar. A decorar não, a entender, né? O que é essa ligação iônica, né? Partindo aqui da esquerda, né? A ligação iônica, né? Que é a ligação química de um metal com um não metal. Né? Com que um metal e um não metal se unem, fazem a ligação iônica. Na ligação iônica eu tenho íons carregados, né? Que são formados. Né? Um íon carregado, perdão, um átomo é carregado formando um íon, né? Um cátion e um ânion. Né? Muitas vezes uma molécula é formada. Né? Então acontece uma diferenciação de carga, né? Carga positiva e negativa. Lembrando que elas têm que se balancear. Né? A ideia é que o material ele seja eletricamente neutro. Né? Isso pensando mais em materiais cerâmicos, tá? Essa questão do balanceamento. Vocês vão ver nas disciplinas aí, se não me engano, de Mateco 2, que é uma parcela importante da estrutura da cerâmica é que ela se arranja para se manter sempre eletricamente neutra. Um átomo carregado é aquele que tem um número diferente de prótons e de elétrons. Né? Isso é importante saber. Né? Então tem um metal e um não metal. O metal ele vai ceder um elétron e
não metal ele vai receber um elétron. Né? As cargas negativas vão se atrair e vão se unir. Né? Aqui está até bonitinho eles abraçadinhos. Né? E isso acontece com vários ao seu redor, né? Que é uma ligação não direcional. Então ela acontece, como está mostrado aqui, né? Em todas as direções. Igualmente em todas as direções. Formando uma estrutura cristalina. Né? Então é basicamente isso. A ligação iônica. Beleza? Ligação iônica com uma dúvida? Deixa eu dar uma olhada no chat. Não. Tá, vou lá, hein? Ligação covalente agora. A ligação covalente ela é muito comum em moléculas elementares de ametais e moléculas de átomos distintos. Né? Vocês devem lembrar aí da química orgânica do ensino médio, onde as ligações eram, na sua maioria, covalentes. Né? Ligações de carbono com hidrogênio, que é a mais comum que tem aí. No caso da ligação covalente, quando vocês ouvirem falar de ligação covalente, vocês têm que lembrar sempre de compartilhamento de elétrons. Né? Em vez de haver uma transferência, nesse caso aqui, perceba, não há transferência. O que acontece é um compartilhamento de elétrons. Né? Ou seja, dois átomos, né, eles compartilham um elétron para alcançar o equilíbrio. Né? O número de ligações possíveis depende do número de elétrons de valência que ele vai ter. Né? Até porque o que liga de fato são os elétrons da última camada, os elétrons de valência. Então o número de ligações possíveis é 8 menos o número de elétrons de valência. Né? 8 que é a capacidade máxima. Então o número de ligações possíveis que pode ser feitas. Dois casos típicos de ligações covalentes podem ser exemplificados com a água e com o diamante. Né? Mas também tem outros tipos aí que são legais de se ver. Por exemplo, a amônia apresenta ligações covalentes. Né? Acontece o compartilhamento de elétrons da última camada. Né? O nitrogênio ele precisa de 3 elétrons para ele se estabilizar. O que acontece? Ele se liga com 3 hidrogênios. Esses 3 elétrons únicos de cada hidrogênio, eles são compartilhados com o nitrogênio. E aí estabiliza o nitrogênio e estabiliza também o hidrogênio. Né? Então é bem interessante ver isso. Tá bom? Que estabiliza o hidrogênio também, que ele vai estar ligado com 2, que vai pegar um emprestado também. Na água a mesma coisa. Né? É parecido o que acontece. Né? O oxigênio ele se liga com dois átomos de hidrogênio, né? De maneira que os dois atinjam o equilíbrio elétrico. Equilíbrio eletrônico. A mesma coisa com o metano, que é o CH4. Né? Como está mostrado aí. Né? O carbono no meio, se ligando com 4 hidrogênios, havendo compartilhamento de elétrons e, portanto, uma ligação covalente. Né? O equilíbrio é alcançado da mesma maneira que na ligação iônica. Né? Eu também vou ter um estado de estabilidade eletrônica. Só que nesse caso aqui, ela é alcançada de maneira distinta. Né? Aí que tem a estrutura molecular do diamante, que também funciona através de compartilhamento de elétrons. Né? Vocês podem ver que esses elétrons azulzinhos aqui no meio, eles são compartilhados. Né? Por isso é até um pouco difícil, muitas vezes o diamante, principalmente, é até difícil a gente dar uma classificação para ele, né? Porque em alguns livros eu já vi tratando o diamante como cerâmico. Né? Só que eu acabei de falar aqui, o cerâmico não é o que faz ligação covalente? Perdão, iônica. Então tá um pouco errado isso. Só que também ele está muito longe de ser um polímero. Né? Então é difícil classificar. Tem livro que classifica o diamante fora das classificações principais dele. Tem alguns outros livros que colocam dentro de cerâmicos. Mas enfim, isso é só uma questão de formalismo. Né? É importante entender a estrutura do material. Bom, os elementos ligados covalentemente, eles são muito diversificados e possuem propriedades muito variadas. Né? Quando se fala de materiais, esse tipo de ligação está muito presente em materiais poliméricos. Né? Esse tipo de ligação ele fornece baixo ponto de fusão e rigidez também, baixa rigidez.
Então é algo que está ligado ao tipo de ligação. Né? Pensando no polímero, numa borracha, por exemplo. O que é mais fácil? Eu fundir uma borracha ou fundir um tijolo? Né? É mais fácil fundir uma borracha, né? Que é um material polimérico. Por quê? Porque ele tem um baixo ponto de fusão devido às suas ligações covalentes. Né? Lembrando que um polímero ele é formado por longas cadeias carbônicas. Né? Carbono, hidrogênio. Aparece um cloro, um nitrogênio, alguma coisa assim de vez em quando. Mas são longas cadeias. Né? E são estruturas bem parecidas com aquelas que vocês viram já em química orgânica. Né? Nesse caso aqui, para poliméricos, no geral, eles têm baixo ponto de fusão e baixa rigidez. Só que como já foi falado, as propriedades são bem diversificadas, né? São bem variadas. Né? Tanto que os próprios polímeros eles são variados. Né? Eu tenho borrachas que têm aquela capacidade de se deformar bastante, né? Que é um polímero, obviamente. E também tem aquelas borrachas, aqueles outros polímeros que são mais resistentes, né? Como por exemplo o PVC. O PVC ele é mais resistente de certa forma, né? Em comparação à borracha. Né? Outro exemplo, agora fugiu o nome. Oi. Então, fibra de carbono, fibra de vidro, esses materiais eles entram como compósitos. Compósitos. Né, que são materiais mais diferentes. Geralmente são união entre dois materiais distintos. Né? Ele geralmente, é porque as fibras de carbono, o que acontece? Muitas vezes eu tenho uma matriz, por exemplo, metálica, e eu tenho fibras distribuídas ao longo dessa matriz feitas de carbono mesmo, ou de vidro, por exemplo, fibras de vidro. Né? E como é a união de dois materiais diferentes, a gente trata como um material compósito. É o compósito mais clássico que tem. Tá bom? Mas enfim, na parte daqui de materiais poliméricos, eu ia comentar sobre um que eu vejo que tem uns filtros que são feitos desse material, agora fugiu o nome. Mas são materiais muito diversos. PVC, garrafa PET, aquelas borrachas, pneu de carro, um material polimérico bem, hoje em dia, bem avançado, né? Que é um copolímero, algo que costuma ser mais avançado. Enfim, eles têm muitas características deles estão relacionadas às ligações covalentes. Diferentemente da ligação iônica, as ligações covalentes elas são direcionais, né? Ou seja, elas vão acontecer apenas na direção em que está o par de átomos que compartilhará o elétron. Né? Então, como o elétron compartilhado, eu tenho a posição específica na qual ele está sendo compartilhado, onde a ligação ocorre apenas naquela direção. Então, por isso que a gente fala que as ligações covalentes são ligações direcionais. Elas dependem da direção. Tá bom? Porque como o elétron compartilhado, eu tenho que analisar sempre o ponto onde ele está sendo compartilhado. A direção é feita naquela direção. Perdão, a ligação é feita naquela direção. Então esse é um ponto bem importante da ligação covalente. Né? Na prática, dificilmente uma ligação vai ser completamente covalente, da mesma maneira que ela vai ser completamente iônica. É difícil que isso aconteça. Existem inúmeros casos aí onde há um conjunto de ligações iônicas e covalentes na formação do material. Né? Você pode até pesquisar por curiosidade aí. Pega qualquer material cerâmico, por exemplo, carbeto de silício, que é o SiC. Né? Coloca lá no Google, caráter iônico carbeto de silício. Eu acho que vai estar por volta de 11%, se eu não me engano. Né? Que é bem pouco caráter iônico. Por quê? Porque apesar de ser um cerâmico, ele também vai ter muitas ligações covalentes. Né? Esse caráter iônico que é dado é, de certa forma, a porcentagem de ligações iônicas presentes no material. Né? Inversamente, nós temos o caráter covalente. Né? Então, é possível calcular esse caráter iônico, né? Com essa expressão que está colocada aqui embaixo. Né? Porcentagem de caráter iônico é 1 menos a exponencial de menos 0,25 vezes a diferença de eletronegatividade dos elementos ao quadrado. Né? Já que, se vocês lembraram da aula passada, a eletronegatividade tem a ver com a capacidade de
receber ou ceder elétrons, né? Se o material é eletronegativo ou eletropositivo, tem a ver com isso. Então, quanto maior for a diferença de eletronegatividade, maior vai ser a tendência que seja maior o caráter iônico da ligação, né? Que vai haver uma transferência de fato de elétrons. É mais provável que aconteça. Tá bom? Aí tem essa expressão aí, dá para calcular o caráter iônico de qualquer elemento que vocês souberem as eletronegatividades. É algo bem simples. Bom, até aqui, ligação covalente, alguma dúvida? Tudo certo? Bom, beleza. Agora vamos para a ligação metálica. Essa ligação metálica, ela é um pouco mais complicada de explicar do que a própria ligação covalente iônica. Que é fácil, a iônica é transferência de elétrons. A covalente é compartilhamento de elétrons. A metálica ela é um pouco mais complicada, né? Mas vamos lá, vou tentar explicar para vocês. O que acontece na ligação metálica é o seguinte: os metais eles têm muitos elétrons livres. Então, na prática, eles são como se fosse um núcleo positivo envolvido de uma nuvem de carga negativa. Certo? Um elemento metálico, um átomo, é isso. É um núcleo positivo envolvido de uma nuvem de carga negativa. Né? Quando eu aproximo um átomo metálico diferente, o que acontece? Eu vou ter de dois lados dois núcleos positivos com duas nuvens de cargas negativas. O que acontece, basicamente, é que a nuvem negativa que envolve um átomo vai ser atraída pelo núcleo positivo de outro. E a nuvem negativa que envolve esse outro é atraída pela carga positiva do primeiro, pelo núcleo do primeiro. Então essas nuvens de elétrons elas vão se sobrepondo, né, fazendo uma ligação que a gente chama de ligação metálica. Né? Então o que acontece, na verdade, falando de maneira bem grosseira, tá? Para facilitar o entendimento, é como se o núcleo de um átomo ele fosse atraído pela eletrosfera dispersa de outro. E o núcleo do outro é atraído pela eletrosfera dispersa do primeiro. Então eles vão se juntar. Né? Como está escrito no slide, são formados núcleos iônicos de carga positiva, que envolve o núcleo do átomo, e os demais elétrons, que envolve o átomo e os demais elétrons. Né? Nesse caso, todos os elétrons de valência de todos os núcleos iônicos formarão uma nuvem de elétrons, ou um mar de elétrons de carga negativa, que pertence ao material como um todo. Então isso vai acontecendo de átomo para átomo, de átomo para átomo, e todos eles ficam juntos. Né? É até difícil saber pegar um elétron qualquer e tentar discernir de qual átomo que ele pertence, porque as nuvens ficam sobrepostas. Né? Então é uma união que é feita dessa maneira. Né? A ligação metálica, obviamente, acontece entre dois metais, onde os elementos possuem 1, 2 ou 3 elétrons de valência. Essa ligação realmente a maneira mais fácil de entender ela é pensando nesse mar de elétrons, nessa nuvem de elétrons. Né? Essa tal nuvem funciona como uma cola para os núcleos iônicos. Né? E são responsáveis pelas propriedades materiais. Né? Por eles terem muitos elétrons dispersos nessas nuvens, né, o material metálico ele tem uma condutividade térmica alta, a condutividade elétrica é alta também, né, eles costumam ser bem reativos, né, por isso que os materiais metálicos, geralmente, tá, não é exclusividade, mas eles tendem a sofrer muito mais com corrosão em vários ambientes diferentes. Né, então isso, por isso que eu me refiro a alta reatividade a isso. Né? Porém, as energias de ligação são altas, né? São bem altas, né? Não tanto quanto materiais cerâmicos como um todo, mas são bem altas as energias de ligação. Na verdade, é até correto falar que tem uma faixa muito grande, né? Porque como tem muitos metais diferentes, eu tenho metais que têm uma energia de ligação muito alta, como é o caso do tungstênio, né? Que tem uma temperatura de fusão acima de 3.400 graus Celsius, como está no slide. E também tem outros metais que têm
temperaturas de fusão mais baixas, porque a energia de ligação é mais baixa. Então a faixa de variação da energia de ligação metálica é muito alta, e varia bastante, tá bom? Tem até um exemplo aqui no slide, né, de o mercúrio. O mercúrio ele tem uma energia de ligação de 68 kJ por mol, enquanto o tungstênio tem 850 kJ por mol de energia de ligação, né? É mais de 10 vezes, né? Então varia bastante, tem grande variabilidade, né? Tanto que a gente encontra metais de características totalmente diferentes, né? O próprio mercúrio ele funde a menos 39 graus Celsius. A gente sempre vê mercúrio líquido, né? Geralmente quando a gente tem acesso, né? Em termômetro, por exemplo. Então tem grande variabilidade aí nessa questão de propriedades, tá bom? Os metais, né? Mas no geral eles estão intermediários, né? Geralmente estão um pouco abaixo dos cerâmicos. Em questão de resistência, de como eles estão fortemente ligados, né? Isso vem muito da própria ligação metálica, né? Aqui está mostrado como que é a ligação, né? Tem vários núcleos positivos envolvidos de vários elétrons negativos aí, que vão servindo como se fosse uma cola para todos esses núcleos. Aí para o ferro, né? Então a ligação metálica, gente, ela é simples, né? Ela é bem simples, né? Como ela acontece em todas as direções, ela também é não direcional. Né? A única ligação direcional que nós temos é a ligação covalente. Assim, das ligações primárias, né? E é isso, essa é a ligação metálica. Até aqui, beleza? Bom, vou dar continuidade aqui, só molhar a palavra aqui um minuto. Bom, as ligações secundárias, né? Essas ligações secundárias também são conhecidas como ligações de Van der Waals, né? Ou físicas. Elas são ligações muito fracas, né? Na ordem de 10 kJ por mol, são bem fracas comparadas com as ligações químicas, né? Porém, apesar de serem ligações fracas, elas estão presentes em todos os materiais, né? Em todos, em especial aqueles que fazem ligações covalentes e até mesmo os gases nobres, né? Lembrando que os gases nobres não se ligam de maneira iônica ou covalente, né? Ou metálica, que eles já estão estáveis. Só que aqui a ligação ela já não, isso não tem muito a ver com a própria ligação. Né? Eles podem fazer esse tipo de ligação de Van der Waals. Né? Vou explicar aqui o que acontece. Essas ligações secundárias, elas costumam ocorrer por causa da presença de dipolos atômicos ou dipolos moleculares, tá bem? Dipolo, você pode imaginar que são dois polos, né? Vou explicar melhor isso daqui a pouco. No caso de materiais de engenharia, as forças de Van der Waals, elas assumem grande importância nos materiais poliméricos, né? O que está isso colocado aqui, né? O que é importante saber disso? No material polimérico, eu vou ter como se fossem planos de cadeias poliméricas. Né? Tem cadeias de átomos fazendo um plano. Né? Dentro desse plano, todas as ligações são covalentes. Né? Aí, um pouco mais abaixo, né, falando de maneira mais abstrata, eu tenho outro plano de cadeias poliméricas. E mais abaixo tem um outro plano. Só que todos esses planos eles estão ligados uns aos outros. E o que liga esses planos são as ligações de Van der Waals, né, as forças de Van der Waals. Né? Então, nos materiais poliméricos, elas têm grande importância. Né? Porque é até engraçado, porque na direção dos planos, né, onde eu tenho um esforço de tração, né, que seria capaz aí de romper as ligações de Van der Waals, esses materiais são pouco resistentes. Só que na direção perpendicular, onde a ligação é covalente, ele é mais resistente. Então é outra característica importante dos materiais poliméricos, né, porque eles têm a presença de ligações de Van der Waals. As ligações secundárias podem ser produzidas por dipolos permanentes ou induzidos e podem ser divididas em 3 grupos básicos. A ligação de dipolo induzido flutuante, ligação entre moléculas polares e dipolos induzidos, ligação de dipolos permanentes, né? E tem um asterisco ali, que é a ligação de hidrogênio.
né? Aqui eu tenho um exemplo de ligação covalente, né, entre os elementos HOH, que fazem a água, né, o H2O, o hidrogênio, e o oxigênio, né, e ligação de dipolos permanentes entre as moléculas. Né. O que acontece? É parecido com o que eu falei sobre os polímeros. Dentro da ligação de hidrogênio, oxigênio e hidrogênio, é covalente. Só que isso aí forma uma molécula. E essa molécula, ela se junta a outra por ligações de dipolo permanentes. Né? O que acontece? Essas moléculas aqui é como se, de maneira grosseira, é como se um lado dela ficasse muito positivo e o outro lado dela ficasse muito negativo. Certo? E a molécula que está do lado aconteceu a mesma coisa. Então o que acontece? A parte positiva de uma molécula, ela se junta com a parte negativa da outra. Né? E é basicamente o que acontece. Né? Você pode ver que a parte positiva, representada geralmente pelo hidrogênio, se junta aqui com a parte negativa do oxigênio, né? Positivo com negativo, circulado pelas linhas amarelas aqui que representam as ligações de polo permanente. Por que a gente fala de polo? É porque a molécula ela se polariza, né? Ela fica com um lado muito negativo e um lado muito positivo. Né? Então essa é quando vocês ouvirem falar a palavra de polo, é essa formação de dois polos, né? Um polo positivo e um polo negativo. Né? Então uma molécula que tem uma parte positiva e uma parte negativa, ela vai se juntar a outra. Né? A parte positiva de uma se junta com a parte negativa de outra, fazendo uma espécie de conexão ali. E essa conexão vai acontecendo ao longo de grandes distâncias atômicas, né? Fazendo o que a gente conhece como a água, né, nesse caso. Essa é a ligação de dipolo permanente. Tá bom? Isso que eu estava falando, né? Que a molécula pode ser definida como um grupo de átomos que estão ligados por meios de fortes ligações primárias. No caso do H2O, essas ligações primárias são ligações covalentes, que formam a molécula. Né? Então a gente pode pegar essa totalidade de amostras sólidas unidas por meio de ligações iônicas e metálicas e considerar como uma única molécula também. E no caso de materiais com ligações prevalentemente covalentes, podem ter moléculas grandes ou pequenas, em ambos os casos ligados covalentemente. Né? Então é basicamente isso. A maioria das moléculas diatômicas, né, que tem dois átomos, e das moléculas elementares, né, que tem um átomo só, estão em formas gasosas, né, em baixo ponto de fusão, né, por causa dessas características. Já nos casos dos polímeros, as moléculas são extremamente grandes e por causa disso o ponto de fusão é um pouco maior. Tá? Como eu falei, polímeros são cadeias poliméricas, cadeias de carbono gigantescas. Então são moléculas muito grandes. Os outros tipos de ligações secundárias, eu nem vou entrar muito neles, porque todos eles se baseiam na mesma coisa. Né? Que é formação de dois polos, né? De maneira geral, dois polos, eles vão se... um polo vai atrair o outro, né? E assim por diante. Né? O que pode acontecer em alguns casos, nesse de polo induzido, por exemplo, é quando uma molécula ela forma um dipolo, ela tem dois polos. A do lado dela não tem dois polos. Só que quando elas chegam muito perto, devido à atração, ela vai induzir que a molécula adjacente forme um dipolo. Então é o que a gente chama de dipolo induzido. Mas na prática é tudo bem parecido, tá bom? E no nosso contexto aqui, sobretudo em relação às ligações primárias, essas ligações secundárias não são tão relevantes. Né? Acho que eu falei bastante delas. E essas ligações é até legal falar que elas estão presentes na natureza em algumas situações que a gente nem espera, né? Por exemplo, eu tinha colocado isso em outra aula, agora não sei se eu vou estar falando besteira, mas tem um animal, tipo um lagarto, aqueles lagartos que ficam subindo na parede, né? O que une a pata do lagarto, né? Lagarto, taruíra, enfim, eu não vou lembrar o animal certinho. A parede, muitas vezes é a força de Van der Waals, né? Que promove essa adesão. Né?
em relação ao peso do bicho, é fácil manter fixo, né? Mas essas forças de Van der Waals estão presentes na natureza em várias situações, tá bom? Aqui eu tenho esse triângulo de Ketelar, né, que é mais para fazer uma divisão entre tipos de ligação, né, metálica, iônica e covalente, né, destacando a porcentagem de ligação iônica e covalente aqui na direita, né, e essa diferença de eletronegatividade aqui embaixo também é mostrada, né, mas esse aqui pra gente não é tão importante não. Aqui eu tenho energia de ligação e pontos de fusão de algumas substâncias, né? O tipo de ligação, eu tenho aí iônica, covalente, metálica, Van der Waals de hidrogênio. A energia de ligação está mostrada aí. Vocês podem ver que as ligações iônicas tendem a ter energias de ligações maiores, né? E, consequentemente, temperatura de fusão maiores. Só que como as ligações metálicas elas têm essa energia de ligação variando ao longo de uma grande faixa, elas têm também energias de ligações muito grandes e muito pequenas. Né? O caso do tungstênio é 849 né? Quilocaloria por mol. No caso do argônio, argônio aí é 7,7, né? Argônio? Acho que é do argônio, né? Mas enfim. Mas isso é para Van der Waals, né? No caso do ferro, 406, do alumínio, 324, né? Do mercúrio, 68. Né? Então varia bastante. Mas isso aqui é só para mostrar mesmo, né? Até como que está relacionada a energia de ligação em kJ por mol com a temperatura de fusão. Os maiores aí, maior temperatura de fusão, está no carbono, na forma de diamante, que está acima de 3.500 graus Celsius, e no tungstênio, 3.400 graus Celsius. Isso está refletido aqui no próprio energia de ligação, que as duas estão entre as maiores, né? A do carbono é 713, tungstênio é 849. A do óxido de magnésio é bem elevada também, né? Só que a temperatura de fusão não é tão alta assim. É importante falar que também a relação não é completamente linear, né? A gente tem exceções, né? Pode variar um pouco. Aqui tem uma tabela mostrando o tipo de material, as ligações químicas que fazem e as propriedades, né, com os elementos de ligação e organização. Né? Então fica bem claro aqui, relaciona bem quais propriedades estão associadas a cada tipo de ligação. Podem ter alguns termos aqui que vocês vão ter um pouco de dificuldade de entender, como é o caso da ductilidade, né, que é uma propriedade mecânica. Essa questão da utilidade, a gente vai ter um capítulo para falar só disso, né, mais para frente, mas já vou adiantando que é a capacidade do material deformar permanentemente, mas sem fraturar. Né? Ou seja, vamos supor que eu estou lá no auge dos meus 300 quilos, sentei numa cadeira daquela do IFES, né? A perninha dela é de aço, né? Provavelmente, não sei. Eu sentei lá, eu sei que aquela cadeira, mesmo eu sendo super pesado, ela não vai fraturar de uma vez. Ela vai começar a empenar, até o momento que ela vai para frente, ou para trás, ou para o lado, ela vai entortar. Por quê? Porque o aço, nesse caso, é um material que ele deforma muito antes de fraturar de vez. Então eu posso falar que ele é um material muito dúctil. E o contrário de dúctil é um material frágil, né? Que é um material que quase não deforma ou quase não deforma antes de fraturar. Por exemplo, vidro. O vidro, se eu tacar uma pedra no vidro, ele não vai amassar para depois quebrar. Ele vai quebrar de vez. Ele vai fazer uma fratura que a gente fala que é fratura frágil. Então, ductilidade, só para exemplificar, gente, é o contrário de fragilidade. Tem um material muito frágil e muito dúctil. O dúctil ele vai sempre deformar muito antes de fraturar de vez. Tá bom? Aí tem outras propriedades aí como temperatura de fusão, resistência mecânica, condutividade térmica, elétrica, dureza, que são mais intuitivos, né? Mas dá para vocês terem um bom resumo nessa tabela. Oi.
Então, geralmente vocês vão ver aqui no curso que quanto maior for a dutilidade, a dureza tende a reduzir. Geralmente é o contrário, né? Muito dúctil, a dureza tende a cair. É claro que tem materiais, como o caso do próprio aço que eu estava dizendo, que eles têm uma dutilidade muito boa e uma dureza muito boa, né? Mas, ou seja, valores intermediários ali, né? Ele é um material duro, porém é um material dúctil também. Só que, no geral, essas propriedades elas são inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, outra tende a diminuir, né? Isso é uma coisa que vocês vão ver várias vezes aqui ao longo do curso, né? Vocês vão ver que muitas vezes a gente quer aumentar a dureza, a gente consegue aumentar a dureza, mas o preço que a gente paga é perder a utilidade, né? Então é algo que é difícil a gente ter valores ótimos entre os dois. Mas dá pra ter. Deu pra te responder ou ficou meio confuso? Entendeu? Achei até legal que você falou que é maleabilidade, né? Porque é até uma ótima maneira de se entender de utilidade. É a capacidade do material ser maleável, né? Pode falar como é que é uma maleabilidade, né? O termo correto mesmo é ductilidade, mas pode ser colocado dessa maneira também. É mais fácil de entender. É... Então, finalizando aqui nossa aula, né? Por que os átomos se ligam? Os átomos ligados, eles são termodinamicamente mais estáveis, né? Acontece uma diminuição de energia potencial. Vocês vão ver que eu já falei isso, vou repetir novamente. Na natureza, na física, a gente tende ao equilíbrio com tudo. Elétrica. Por que eu tenho corrente passando de um lado, terminal A para terminal B? Porque tem uma diferença de potencial. A ideia é que essa diferença de potencial ela tenda a zero. Se eu zerar a diferença de potencial, eu não vou ter corrente. Por que o calor passa do ponto A para o ponto B? Porque eu tenho uma diferença de temperatura, né? Então, se a temperatura for igual, eu não vou ter diferença de calor. Pelo menos não naturalmente, né? Mesma coisa quando eu falo de concentração. Vocês vão ver isso no capítulo 5 do Callister, né? Se eu tenho concentração diferente de um lado para o outro, de átomos, por exemplo, a tendência é que os átomos eles saem do lugar mais concentrado para o menos concentrado, de maneira a equilibrar. Então a ideia aqui é que a gente tenta sempre alcançar o equilíbrio, né? Para os átomos, né, eles são termodinamicamente mais estáveis quando acontece esse equilíbrio ali na questão dessas ligações atômicas, né? Da estabilidade dele. Oi. A DDP, tensão. Isso aí. Né? É a DDP que faz com que a corrente aconteça, né? Então, a DDP, tensão, isso aí. Não, beleza. Aí tem algumas curiosidades, né? Eu sempre pergunto se existe um material mais duro que diamante. Né? Tem material mais duro que diamante. Esse Buckminster fullereno, né? Fullereno está em inglês. É um material baseado em carbono, parecido com diamante, né? Só que ele tem esse formato de bola de futebol, como está aqui na direita, né? Um formato um pouco diferente, né? Esses compostos à base de carbono, eles mudam muito de propriedades quando eu mudo a estrutura deles. A própria diferença do grafite para o diamante deixa isso bem claro, né? Então tem material mais duro que o diamante, sim, né? Que é o Buckminster fullereno. Só que é um material de certa forma novo. Então quando a gente fala de material mais duro, a gente fala de diamante geralmente, né? Vocês vão ver que ao longo do curso eu vou apresentar para vocês algumas situações onde vão ser necessários materiais muito duros, né? Por exemplo, no ensaio de dureza, para verificar a dureza de certo componente. Muitas vezes eu uso um equipamento que tem uma ponta de diamante, porque o diamante ele risca tudo, basicamente, né? Aí tem um Buckminster fullereno, né? O formato dele, né? De bola de futebol, né? De carbono. Um cara que desenvolveu esse icosaedro, né? Que é um poliedro de 20 lados, né? Ele ganhou o prêmio Nobel, né? É até legal porque muitas vezes esses prêmios Nobel de física e de química, eles muitas vezes estão relacionados a algum tipo de descoberta
que permite que a gente desenvolva materiais mais novos, né? Aqui a gente estuda muito essas classificações mais clássicas de materiais, né? Cerâmicos, polímeros, metais, compósitos. Só que é, a gente tem materiais novos surgindo a todo momento. É muito difícil acompanhar, na verdade, né? Por exemplo, a minha área de estudo específica é em materiais cerâmicos supercondutores. Eu acabei de falar aqui na aula que o cerâmico não conduz bem, mas já foi descoberto materiais cerâmicos que, devido a uma série de comportamentos, fenômenos físicos diferenciados, eles acabam desenvolvendo uma supercondutividade. Eles têm zero resistividade elétrica, né? E é até legal falar isso porque muita gente acha que o cobre, por ele ser usado em redes elétricas, ele não tem resistividade nenhuma. Só que ele tem, mas é baixa. Esses materiais supercondutores eles têm zero, não tem nada, não tem perda nenhuma na passagem de corrente. Que é uma grande descoberta, né? Foi descoberto isso aí em 1910, 13 mais ou menos, 1911. Mas para começar a usar isso aí foi só depois dos anos 90, mais ou menos, né? Que é algo que vai subindo devagar. Outro exemplo é o grafeno, que é um material novo, né? Que é composto de cadeias de carbono, só que ele é tão fino, o material, que ele tem a espessura de um átomo, né? A gente costuma falar isso aí, ele é muito fino, né? E mesmo fino dessa maneira, ele tem uma resistência muito grande. Então ele é leve e muito resistente, né? Aí vocês pensam, pô, onde esse material pode entrar que vai ser bom, uma boa aplicação para ele? Indústria de transporte, no geral, aviões, né? Indústria de navio, né? De indústria naval, né? Indústria de carros também seria interessante, material bem leve. Perda de peso significa economia de combustível, muitas vezes, né? Então, esses materiais têm evoluído bastante, né? Sempre a gente vai ter acesso a novos materiais, né? Tem os nanomateriais, que são materiais nanométricos, né? O próprio nome já diz. Que têm sido usados também, né? Temos muitos materiais diferentes surgindo. O grafeno que eu estava comentando, né? É barato, fino, resistente, flexível, transparente, quimicamente inerte, conduz bastante, né? Então ele realmente tem a espessura de um átomo, o pessoal diz, né? Ele pode ser muito fino e muito resistente. Então se eu não me engano, não vou lembrar os valores exatos, mas ele tinha uma densidade muito baixa, assim, bem mais baixa que o alumínio, coisa de 10 vezes mais baixa, e aguentava um peso, se bobear, até maior que o do alumínio, né? Então é um material que vai ser explorado nos próximos anos. O que faz esbarrar, segurar um pouco a evolução desses materiais, é tentar otimizar uma maneira de se produzir esses materiais com qualidade e barato. Porque produzir consegue, só que de maneira industrial, barata, é mais difícil, né? Os próprios supercondutores que eu estava dizendo antes, eles só têm essa característica supercondutora em temperatura muito baixa. Então, isso limitou muito a aplicação desses materiais por muitos anos, né? Até 87, que descobriram um supercondutor, né, um cerâmico supercondutor, que ele apresentava supercondutividade numa temperatura de 90 Kelvin, que ainda é muito baixa, só que é acima da temperatura de liquefação do nitrogênio. Então eu conseguia resfriar ele usando nitrogênio líquido, que é barato. Então isso possibilitou a aplicação. Hoje em dia os supercondutores, uma aplicação que é clássica deles, que aparece bastante, em trilhos de trem, né? Tem um trem, porque eu não falei das propriedades todas dele, né? Além de ter resistividade zero, eles têm a capacidade de expelir o campo magnético, né? Se eu colocar um ímã em cima deles, o ímã fica flutuando, porque ele expele o campo magnético em cima dele. Então eles usaram essa propriedade do supercondutor para montar um trem que, em vez de passar pelo trilho, ele flutua pelos trilhos, né? É o que a gente chama de maglev. Vocês podem botar no Google aí. No Japão ele já tem funcionando esse maglev, mas aqui no Brasil não tem nada disso ainda, né? Tem um professor da UFRJ que montou um que ligava, acho que o centro tecnológico até o RU, uma coisa assim, mas eu nem sei se funciona hoje em dia. Mas, enfim.
né? Quando eu falei das ligação da água, né, no geral, a própria característica de ligação da água faz com que ela tenha esse comportamento anômalo, né, que vocês devem ter visto no ensino médio, né, que é a questão dela expandir o volume quando é resfriado de 4 a 0 graus Celsius. Né. Isso acontece muito devido à estrutura. A água a 0 graus Celsius ela tem uma estrutura menos compacta. A água 4 graus Celsius ela vai para uma estrutura mais compacta. Né. Então é só uma curiosidade, né? Eu nem costumo falar disso aqui. Né. Aí temos uma relação de densidade por temperatura aí, por causa da água, né? Mas, enfim, isso não é importante pra gente, não. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Mais alguém aí? Tudo certo? Bom, pessoal, então eu vou finalizar com vocês por hoje. Amanhã eu devo postar essas duas videoaulas, né? Deixa eu encerrar aqui agora.